Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos. Quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor, no livro de Esdras. Nós vamos continuar a nossa caminhada aqui, a peregrinação, capítulo 5. O nosso tema geral é a jornada continua da Babilônia para Jerusalém. Esdras, capítulo 5. Mesmo assentados, vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Nesse tempo, veio a eles Tatenai, governador d'Aquém do Eufrates, e Setar-Bozenai, e seus companheiros, e assim lhes perguntaram: quem vos deu ordem para reedificardes essa casa e restaurardes este muro? Perguntaram-lhe mais: e quais são os nomes dos homens que constroem este edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. Eis a cópia da carta que Tatenai, o governador d'Aquém do Eufrates, com Setar-Bozenai e seus companheiros, os afastaquitas que estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dario, na qual lhe deram uma relação escrita do modo seguinte: ao rei Dario toda a paz. Seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, à casa do grande Deus, a qual se edifica com grandes pedras. A madeira se está pondo nas paredes e a obra se vai fazendo com diligência e se adianta nas suas mãos. Perguntamos aos anciãos e assim lhes dissemos: quem vos deu ordem para reedificardes essa casa e restaurardes este muro? Demais disso lhes perguntamos também pelo seu nome, para tus declararmos, para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens que são entre eles os chefes. Esta foi a resposta que nos deram: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos fora construída, a qual um grande rei de Israel edificou e a terminou. Mas depois que nossos pais provocaram a ira ao Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o povo para a Babilônia. Porém Ciro, rei da Babilônia, no seu primeiro ano, deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. Também os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor levara do templo que estava em Jerusalém, e os meteu no templo de Babilônia, o rei Ciro os tirou de lá, e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeara governador, e lhe disse: toma estes utensílios e vai, e leva-os ao templo de Jerusalém, e faz edificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio o dito Sesbazar, e lançou os fundamentos da casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e daí para cá se está edificando e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei que se busque nos arquivos reais na Babilônia se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar essa casa de Deus em Jerusalém, e sobre isso nos faça o rei saber a sua vontade. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nós queremos, ó Pai, diante do Senhor, lida, ó Deus, a Tua palavra, pedir a ação poderosa do Espírito Santo, ó Deus, sobre nós.
Ilumina-nos, ó Deus, a mente, abre o nosso coração. Que o Senhor mesmo, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito, ó Pai, possa aplicar a palavra em nós, edificando o Teu povo, ó Deus, trazendo em nós a profunda consciência de como nós devemos viver, ó Deus, para contigo, entender os atos soberanos do Senhor e da Tua providência, e saber, ó Deus, que o Senhor continua governando e controlando todas as coisas, portanto, controlando a Tua igreja, e a promessa, ó Deus, de Cristo Jesus se cumprirá, que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Ó Deus, enquanto isso, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, nos ajude para que possamos, cada dia mais, ó Deus, buscar ao Senhor e sermos, ó Deus, encontrados fiéis a Ti. É a nossa oração, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos perceberam que nessa história, quando a palavra de Deus nos fala aqui em Esdras, nós estamos tratando de uma reforma no povo de Israel e na sua adoração. Esses são relatos que a gente vai perceber na palavra do Senhor, que de tempos em tempos o povo de Deus ele se perde, e por um ato soberano de Deus, da misericórdia de Deus, mesmo permitindo uma série de fatos aqui que nós sabemos, que o fundamental aqui é que eles estavam retornando do cativeiro da Babilônia. Aquilo que alguns deles tinham achado que Deus estava só brincando com eles. Alguns achavam, falavam, não é possível que Deus vai permitir que uma nação como a Babilônia, os caldeus, venham sobre nós, nós que somos o povo do Senhor, esse povo da aliança. É interessante que o povo de Israel, em alguns momentos, lembrava desse termo, o povo da aliança, quando eles estavam reivindicando para si os benefícios de Deus. Em outros momentos, eles se desviavam completamente do Senhor. É interessante, digno de nota, que até aqui no texto de Esdras, em momento algum o texto se refere a Deus como Yahvé. Todos os termos até aqui indicando Deus, Elahá, o Elohim, falando do Deus criador de todas as coisas. É interessante porque a partir do capítulo 7, 8, quando o povo de Deus começa se arrepender diante do Senhor, né, e confessar os seus pecados, porque o texto aqui, logo a seguir, a gente vai perceber que fica bem dramático aqui a história, porque o povo de Deus continuava cometendo pecados. Então, a partir daí do texto do capítulo 8, principalmente, o nome de Deus agora é referido como Yahvé, que é o Deus da aliança. Eles começam a chamar e convocar isso, falar, nós somos sim o seu povo, vamos lembrar disso, o Senhor é o nosso Deus, então nós vamos fazer aquilo que nós prometemos um dia, que nossos pais prometeram, que o Senhor seria o nosso único Deus e nós seríamos o seu povo. Mas até aqui o povo, eles entendiam que Deus tinha levado eles para o cativeiro e tinha feito com que eles retornassem aqui, mas ainda o povo estava titubeando. A gente viu na história aqui que eles pararam o templo, e nós estamos ligando aqui com o verso de número 24 do texto anterior. Então nós temos 16 anos aqui de diferença do texto. Tá? Quando eles terminam e param de construir o templo, eles pararam por 16 anos, e aqui nós temos então a entrada da profecia de Ageu e de Zacarias, né? Principalmente Zacarias, falando a respeito daquilo que Deus queria para o seu povo. Ageu confronta o povo do Senhor também, com respeito às suas atitudes e aquilo que eles estavam fazendo, mesmo tendo visto o cumprimento da promessa. Ou seja, tanto alguns estavam ali e tinham visto o cumprimento das duas promessas. A primeira é que eles seriam cativos, seriam levados para a Babilônia. E a segunda é que eles retornariam de lá 70 anos depois. Alguns desses que estavam ali no começo, voltando na primeira leva da Babilônia, eles tinham tomado conhecimento dessas duas promessas e da realização delas. Mas logo a seguir eles estão meio perdidos aqui na terra, sem ainda de fato se comprometer com o Deus da aliança. Nós vimos nos textos anteriores, do capítulo 1 até o capítulo 3 de Esdras, Deus falando a respeito dessa
reconstrução, da restauração do povo de Deus e do relacionamento de Deus com o seu povo. No capítulo 4, nós vimos um conflito direto daqueles que estão agora exilados ali, os que ficaram na terra e que se misturaram ali, e agora eles entram em conflito direto com o povo que tinha retornado. Então nós chegamos no capítulo 5, e como eu disse, aqui nós estamos vendo agora os profetas que Deus levanta pós-exílio, que eram Ageu e Zacarias, confrontando o povo. E um dos confrontos era que eles deixaram de fazer aquilo para que eles vieram fazer, era a primeira coisa, era o primordial, restaurar o templo, não apenas por causa de uma construção, não era só uma construção, é porque o templo ali ainda representava o centro de adoração desse povo, e era exatamente a restauração da adoração ao Deus único que estava agora aqui em pauta, e portanto eles esqueceram disso e deixaram isso um pouco de lado. Não era apenas porque eles queriam restaurar ou tinha que fazer um templo. Isso estava na centralidade da adoração a Deus. Isso vai de encontro com aquilo que a gente vê desde o começo da palavra do Senhor. A finalidade para a qual Deus nos alcançou é para que nós pudéssemos conhecer o Deus Criador de todas as coisas e, no fim de tudo, a gente adorá-lo. Nós tornamos Deus conhecido para que os povos o adorem. Essa é a missão primordial do povo de Deus, a missão da igreja na terra, é fazer Deus conhecido para que os povos o adorem. Portanto, o templo era mais do que apenas um edifício ali naquele lugar. Eles estavam restaurando todo o ato de adoração a Deus. A gente vai ver isso logo adiante no livro de Esdras, que esse povo de Deus, eles tinham deixado de cumprir até mesmo as festas. Todas aquelas festas que Deus tinha determinado, elas não eram apenas uma festa de recreação. Se nós notarmos bem, todas as festas de Israel tinham cumprimento em Cristo Jesus. Portanto, quando eles cumpriam a festa do tabernáculo, festa das primícias, né, que era da colheita, a Páscoa, todas elas apontavam para Cristo Jesus. Portanto, esse povo deixou de cumprir aquilo que era primordial, ou seja, anunciar a salvação a todos os povos, aquele que viria, que era Cristo Jesus. No Antigo Testamento, como que eles faziam isso? Cumprindo a ordem de Deus. Ou seja, primariamente, eles vivendo de acordo com aquilo que o Deus da aliança tinha determinado e cumprindo aquilo que Deus tinha mandado que eles fizessem. Principalmente que nas suas festas ou solenidades anunciasse exatamente isso, aquele que estava por vir. Todas as festas tiveram cumprimento em Cristo Jesus, e todas elas apontavam para Cristo Jesus. Mas o povo de Deus abandonou tudo isso. Então nós chegamos aqui nesse tempo do rei Dario, né, mais ou menos aí ele chega ao trono no ano 522 a.C., e nós estamos aqui, então, no meio dessa história, e aqui já nós estamos na história do reinado persa, né, do Império Persa, e em meio a tudo aquilo que foi meio conturbado na própria história, nós temos a história de Ciro, né, que entra aqui no meio da história como instrumento de Deus. Quando a gente estuda um pouco da história aqui do Império Persa, a gente vai vendo todas essas relações dos próprios filhos que foram mortos, dessas mortes trágicas deles, mas nós estamos aqui no momento onde Dario ele reina e que foi o maior tempo ali desse conturbado Império Persa. Ele fica por volta de 37 anos no trono ali. É nesse tempo que nós conhecemos algumas coisas da história da humanidade, onde houve a batalha aqui que nós conhecemos, a batalha de Maratona, que foi na Grécia, onde começa essa prova da maratona, de correr lá os 42 quilômetros ali. Então, foi nesse tempo aqui que começa, por causa dessa guerra também. Então, nós estamos no meio de algumas coisas que chegaram também para o nosso tempo, para a nossa época. Lembra quando alguns falam assim diz Zaratustra, né?
era uma divindade persa desse tempo aqui, que tinha alguns oráculos ali. Então o povo ele estava meio que misturado em meio a tudo isso, essas divindades persas e um monte de religiosidade ali nesse tempo. Aqui a gente vai perceber até por algumas figuras do texto. Quando aqueles que escrevem a carta fala do grande Deus que estava da além do Eufrates, eles não estavam exaltando a Deus. De forma nenhuma. Eles estavam apenas dizendo, para o imperador que ele tinha nas suas mãos conquistado mais um dos deuses dos povos da onde o império dominava. Portanto, se o Senhor tem nas mãos o grande Deus da além do Eufrates, o Senhor é maior ainda do que esse grande Deus. Eles não estavam exaltando o Deus que criou todas as coisas. Eles estavam apenas dizendo, o Senhor é dono de mais um desses aqui, dessas divindades, porque uma das coisas que tinha o Império Persa era que todas as nações que eles dominaram, ou todos os povos, eles poderiam continuar cultuando o seu Deus, à medida que eles também tivessem um espaço para cultuarem também algumas divindades dali do Império Persa. Portanto, eles tinham uma visão politeísta. E por isso que eles toleravam essa ideia. Por mais que às vezes a gente pense, olha, eles estão chamando o Deus de o grande Deus. Não, eles estavam apenas dizendo agora para o imperador, esse grande Deus que o Senhor tem nas mãos, foi o que eles disseram. Então eles não estavam aqui se dobrando ao Deus dos céus. Portanto, quando a gente olha para essa história, e surgem mais uma vez aqui alguns inimigos que chegam agora para tentar parar a obra da casa do Senhor. Mas se os irmãos perceberam, aconteceu algo bem diferente do que aconteceu anteriormente. Há algo que o texto nos diz e que a gente não pode deixar de lado. O verso de número 5 nos diz, porém os olhos de Deus estavam sobre os anciãos. Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos. Se a gente notar também, o autor do texto até aqui, a gente vai ver que ele usa quase que um jogo de palavras. Aqueles que eram os olhos do rei, Tatenai aqui, e que estava junto, Setar-Bozenai, que eram considerados os olhos do rei ali daquém do Eufrates, estavam de olho, mas aí o autor do nosso texto vai dizer, mas há algo maior aqui, aos olhos do Senhor, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos, e portanto a obra não parou aqui, foi completamente diferente. E é por isso que eu quero falar nessa noite a respeito da nossa vida como peregrinos aqui e a providência de Deus durante a nossa peregrinação. Até o nosso tema maior é a respeito disso, é a nossa caminhada, e saber que nós, de alguma maneira também, nós continuamos cumprindo esse mesmo aspecto, ou seja, se a Babilônia é sinônimo de tudo aquilo que é contrário a Deus, hostil a Deus e aquilo que Deus quer para nós, e Jerusalém é o oposto, nós continuamos na mesma caminhada. Portanto, nós somos peregrinos, como Pedro nos diz e coloca nas suas cartas, olha, nós somos peregrinos, portanto nós não fazemos parte dessa terra, nós estamos numa caminhada indo em direção à nossa pátria. Portanto, nessa ideia maior de saber que somos peregrinos, nós precisamos lembrar de uma doutrina muito cara para nós, que é a providência de Deus. A providência de Deus. Nós não podemos esquecer jamais, porque em alguns momentos, vivendo a própria história, nós perdemos o contato com tudo isso, e de vez em quando nós começamos a duvidar, será que Deus está mesmo dominando e governando sobre todas as coisas? Será que Deus está vendo tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta? Nós corremos o mesmo risco, assim como o povo de Deus no Antigo Testamento, de muitas vezes duvidar de tudo isso. Mas eu quero nessa noite pontuar algumas coisas, até mesmo pela sequência lógica que a nossa confissão de fé nos diz a respeito da providência de Deus, e mostrar que nós temos um Deus, que na primeira lição que nós temos no texto aqui, como um ato da providência, é um Deus que sustenta o seu povo. Como um dos atos da providência de Deus, Deus é aquele que sustenta o seu povo.
mesmo em meio a um governo hostil. O texto nos diz que Deus chama ali, na cena agora, os seus profetas, Ageu e Zacarias, filho de Ido, e profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém. Quando nós olhamos para aquilo que Deus está fazendo, nós vamos perceber que em tudo isso há um ato de Deus sustentando o seu povo, ou preservando o seu povo aqui. Ou seja, agora ele traz para a cena 2 profetas, para que de novo começasse agora a alertar o seu povo. Se Deus não quisesse nada mais com o seu povo, Deus não estaria agora preocupado em enviar profetas para lembrá-los aquilo que Deus queria da parte deles. Mesmo diante de um governo hostil, nós estamos diante de olhos humanos aqui, que era Tatenai, Setar, Bozenai, que estão agora olhando tudo o que está acontecendo. Mas Deus, na sua providência, está agora agindo como ato de prevenção da parte de Deus, impedindo que essa obra, a partir de agora, pudesse parar. É digno de nota também que é nesse templo que Jesus entra, quando Jesus está rodeando esse templo, olhando para aquelas pedras e falando, olha, destruirei esse templo em 3 dias, o reconstruirei. É esse templo. Havia uma parte maior que Herodes estava construindo naquela época e que ele termina no ano 63 depois de Cristo e que é completamente derrubado no ano 70. Tá? Mas é esse templo, é essa parte que Jesus ele entra ali e olha para tudo aquilo que tinha sido construído. Portanto, esse templo, ele agora, a partir de agora, por um ato soberano de Deus, ele não para mais. E assim a gente começa a perceber que Deus, essa providência de Deus, ela se revela sobre o seu povo nesse ato de sustentar o seu povo. Perceba que o povo de Deus, ele está no lugar, em Jerusalém, cercado por pessoas que já estavam lá, e que para eles era melhor que não viesse outros povos ou para aquele lugar. Eles estão no lugar hostil, eles estão ali cheios de pessoas que estavam contra eles. Uma série de fatores estava contra esse povo, o povo de Deus. Mas nada disso era capaz de fazer com que barrasse agora a construção do templo. E aí a gente se pergunta, por que Deus permitiu antes aquilo que aconteceu antes? Quando a gente olha para o texto, e fluindo o texto de Esdras, até nisso a gente vai percebendo os atos de Deus na sua providência, fazendo com que esse povo agora compreendesse claramente o que eles estavam fazendo ali. O seu coração ainda era meio que dividido, e Deus agora está trabalhando com esse povo no tempo certo, na hora certa, dentro do agir de Deus, e é Deus que comanda, está comandando todas as coisas. Portanto, lá Deus permite que pare a obra, agora que Deus não permite que essa obra pare. Tudo por um ato de Deus. Tudo está dentro da sua soberania, que se revela na sua providência. Portanto, os olhos de Deus estavam sobre eles, e agora o controle de todas as coisas não pertenciam a esse povo, mas pertenciam a Deus. Mesmo os olhos do rei, que eram essas pessoas que eram pagas para olhar todo o império e dar relatórios ali ao rei, a palavra de Deus fala, não, tem um olhar maior sobre todo esse povo. Então, possivelmente aqui no texto, nós temos esse jogo de palavras para mostrar que quem sustenta o povo de Deus e quem mantém a história da redenção é esse Deus criador de todo o universo. A gente precisa lembrar disso de tempos em tempos. Porque nós continuamos na estrada, na peregrinação. Em alguns momentos o nosso coração fica meio apavorado diante de tantas más notícias, de governo hostil, ou de notícias ruins, ou olhando para onde caminha a humanidade, a gente fica pensando, para onde vai tudo isso? E de vez em quando o nosso coração se inquieta, sem saber para onde correr. Algumas pessoas correm para todos os lugares do mundo, falando, não, eu vou para tal lugar, porque ali tem mais paz, eu vou para um lugar onde talvez eu viva melhor, e essas coisas todas inquietam o nosso coração, porque muitas vezes nós esquecemos que o Deus que criou todas as coisas, o Deus do universo, o Senhor da sua igreja e do seu povo, continua no trono.
E na sua providência é Ele que sustenta o seu povo. Na sua providência é Ele que sustenta. Em todos os momentos, em todas as circunstâncias, é Deus que sustenta o seu povo. Ageu, no capítulo 1, verso 13, ele assegura o povo de Deus, quando ele fala que a profecia, você lê lá em Ageu, ele diz e assegura da presença de Deus com eles, fala, olha, fiquem tranquilos, Deus está com vocês. E promete bênçãos futuras associadas ao templo reconstruído, quando ele fala que nesse templo, de fato, receberá uma glória maior, possivelmente está apontando para Cristo Jesus, porque Cristo Jesus entra nesse templo. Fala, fiquem tranquilos, porque Deus está vendo todas as coisas. As profecias de Zacarias, que também são datadas de 520 a 518, também estão falando para os judeus aqui na Judéia, para Zorobabel e Josué, para que eles continuem firmes ali, porque o olho do Senhor está sobre eles, e portanto a obra vai continuar. Eles ainda os exortam ao arrependimento, e para que enquanto eles construam o templo, que eles se arrependessem diante do Senhor. Tudo isso para nos mostrar, e a palavra de Deus nos mostra claramente, que a autoridade sobre todas as coisas, o governo de todas as coisas continua nas mãos do nosso Deus. Portanto, a providência, ela não pode ser uma doutrina apenas que a gente entenda com a nossa mente, ou que fale, de vez em quando a gente repita o que é providência de Deus. Nós precisamos vivê-la no nosso dia a dia e aplicar isso na nossa vida. Doutrina é para a vida, não é apenas para a nossa mente, para o nosso intelecto. Portanto, quando você olha isso, saber que no ato da providência é Deus que nos sustenta, isso traz ou não traz um conforto para a sua vida e para a sua alma? Talvez você esteja vivendo momentos assim tão conturbados. É necessário se lembrar que esse Deus da providência, que nos chamou para sermos povo dele, os olhos deles estão sobre nós. É o olhar dele que está sobre nós. A gente ainda aprende nesse texto, mesmo diante das pessoas que estavam vigiando o povo, que a providência de Deus se revela quando Deus dirige o seu povo. No verso de número 11 do nosso texto, você vai ver, esta foi a resposta que nos deram. Nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos fora construída, a qual um grande rei de Israel edificou e a terminou. Mas depois que os nossos pais provocaram a ira do Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. A minha pergunta é, que resposta estranha é essa do povo de Deus, que quando pergunta para eles por que vocês estão construindo, eles dão essa resposta como uma declaração, ou uma confissão de pecados que é colocada numa carta oficial aqui para o império. A gente vai perceber que na providência de Deus, Deus também dirige o seu povo, ou seja, reconhecendo o pecado e dirigindo principalmente também os inimigos em suas ações. Percebem que o povo de Deus faz uma declaração aqui, uma confissão de pecados. Agora é estranho que essa declaração, ela é escrita na carta literalmente para mandar para o imperador. Eles poderiam suprimir isso, falar, não, nós não entendemos nada disso. Eles poderiam tirar tudo isso. Mas se você olhar para essas coisas e perceber que em todas essas coisas há um ato de providência de Deus que não permite que isso seja suprimido. Portanto, numa carta oficial ao imperador, nós temos uma confissão de pecados do povo de Deus. Isso é completamente estranho. Isso é completamente estranho aqui, porque eles estavam agora querendo parar a obra do templo, mas agora eles escrevem aqui uma confissão do povo de Deus, dizendo, nós somos servos dos Deus do céu e da terra. É estranho, porque eles estão falando agora, numa carta oficial, eles estão falando, nós não servimos ao imperador. O imperador naquela época, ele também se dizia o dono do céu e da terra. Dono do céu e da terra. E aí numa carta, o povo de Deus fala, não, nós somos servos dos Deus do céu e da terra. E isso é permitido que entre nesse documento. Deixa eu trazer uma curiosidade para vocês. Há um cilindro que está no Museu de Londres, que é chamado cilindro de Ciro.
foi descoberto aí pelo ano de 1800 e muitas vezes calou a boca de alguns que diziam que esse texto de Esdras estava completamente errado, quando diz aqui que Dario era rei da Babilônia e não do Império Persa. Mas no cilindro de Ciro, né, que está lá, né, colocado ali, é colocado que ele era o grande Deus, né, está lá, eu sou do grande Deus do céu e da terra, né, e aí ele diz, eu sou o rei, grande rei da Babilônia, né, e de todo o império, aí ele vai falando de todas as terras, que ele é o governador. Portanto, quando o texto diz aqui, quando fala que Ciro, porém Ciro, rei da Babilônia, o texto não está errado. Ciro se achava de fato o rei de todos os impérios que ele conquistou, ele colocou no cilindro, eu sou o rei da Babilônia, eu sou o rei da Pérsia. E ele foi detalhando cada lugar que estava. Isso está num documento, numa argila em forma de cilindro, que está no Museu de Londres. Portanto, aqueles que atacaram, e alguns que eram da teologia liberal, dizendo, não, o texto está errado, porque na história aqui Ciro, ele não foi rei da Babilônia. Né? Num documento oficial está escrito, Ciro se dizendo o rei da Babilônia. Mas algo interessante aqui é que ele se dizia que era o rei dos céus e da terra, e todos eles caminhavam juntos, assim como Dario. E agora o povo de Deus escreve, fala, e isso é escrito numa carta, que sim, nós servimos o Deus do céu e da terra, e que não é você, e que não é Dario. É o verdadeiro, é o verdadeiro. Então nós vamos perceber que no ato da providência de Deus também, Deus faz com que o seu povo reconheça o seu pecado, reconheça as suas faltas e agora relembre tudo isso e se volte para o Senhor. Graças a Deus por isso, que nesses atos da providência de Deus, Ele não deixa a sua igreja ao seu próprio prazer, ao seu próprio pensamento. É Deus que produz isso na nossa vida, uma consciência de pecado, uma consciência de que realmente nós prevaricamos muitas vezes contra o Senhor, transgredimos a lei de Deus, e nisso tudo é um ato de Deus. Até nisso é ato de Deus na nossa vida. Portanto, no ato da providência do Senhor, é um ato onde Ele nos atinge e nos mostra tudo isso, e mais além, Ele nos faz reconhecer os nossos pecados e os nossos erros. Isso não está em nós. Isso não está em nós. Graças a Deus por isso, porque é Ele mesmo que faz com que a gente reconheça os nossos pecados, para que a gente se volte para Ele, e por causa do seu grande amor, Ele não nos deixa a nossa própria vontade. Então a palavra do Senhor nos ajuda a compreender isso, nos ajuda a entender que nesse ato de providência do Senhor, Ele também nos dirige, e essa é a segunda coisa que a palavra de Deus nos mostra e que nós esposamos na nossa confissão de fé. Deus, na sua providência, sustenta, e a segunda coisa, dirige o seu povo. A terceira coisa da providência de Deus aqui é que Ele ordena, ou seja, governante e ímpios, positivamente ou negativamente, é Deus que comanda ou dispõe, ordena todas essas coisas. A comunidade aqui dos judeus enfrenta medo, a gente vê no capítulo 3, verso 3, ela enfrenta desânimo no capítulo 4, do verso 4 até o 5, mas a gente vê que mesmo diante de todas essas coisas, agora Deus começa a governar, dispondo, ordenando todas as coisas para que se cumprisse a sua vontade ali. Então, nesses atos também soberanos que muitas vezes a gente não compreende, a gente não entende, assim como Abacuque não entendeu, né? Abacuque não entendeu nada, quando ele falou, já vai os caldeus aí diante de vocês, ele não entendeu, falar, como assim? Como assim Deus pode fazer isso contra nós? Mas a palavra de Deus fala que Ele dispõe, que Ele governa de todas as criaturas, isso tudo está dentro da sua providência. Nós precisamos lembrar disso na nossa peregrinação. Na nossa caminhada rumo ao céu, a pátria celestial, de tempos em tempos o nosso coração se enche de medo e de desânimo,
nessa caminhada por não entender exatamente para onde Deus está nos levando, ou para onde Deus está levando a sua igreja, o seu povo, e de vez em quando nós começamos a ficar meio que desnorteados. Nós precisamos lembrar da sua providência, desses atos de Deus na vida do seu povo, da sua igreja, preservando o seu povo. Olha para a história do povo de Deus. Se um povo agora que volta da Babilônia, e nós podemos chamar da igreja do Senhor aqui, é a igreja do Senhor. Lá no capítulo 3, o termo usado lá no hebraico é carral, que depois ela faz uma contração e ela vira eclesia, assembleia no grego. Se você pegar a tradução do Antigo Testamento aqui em Esdras, vai falar igreja. Portanto, nós temos uma igreja que volta para um lugar. Já começa a usar o termo assembleia, que depois vira o termo igreja. E aqui é um povo, era 42 mil pessoas que estavam ali num lugar cercado por um povo hostil, completamente hostil. Isso nós precisamos entender ao longo da história para aplicar no nosso tempo. De vez em quando nós achamos que nós precisamos, às vezes a gente fica meio alarmado quando sofremos perseguições, ou quando nós olhamos para todo lado no mundo, e o mundo caminha ao contrário, e as propostas são completamente hostis à vida da igreja, ou do povo do Senhor, ou da mensagem que se prega, quando se prega a palavra do Senhor. A minha pergunta é, quando que foi diferente na história? Quando foi diferente? Nós temos uma igreja de 42 mil pessoas aqui, se fala uma igreja grande. Não, nós estamos falando do mundo. O restante do mundo era oposto. E nós estamos falando de 42 mil pessoas agora que retornam ali, para Jerusalém, para reconstruir Jerusalém, os seus muros e o templo, e num lugar completamente hostil. Qualquer coisa que a gente viva no nosso tempo, na nossa época, nós precisamos lembrar sempre, trazer à memória, Deus continua governando e dispondo de todas as coisas. É Ele que governa. Pode ser qualquer governante aqui na terra, de qualquer jeito, de qualquer forma. Nós, como povo do Senhor, nessa peregrinação, nós não podemos parar no meio do caminho, chorando, falando assim, e agora? O que vai ser das nossas vidas? Nós precisamos lembrar que o Deus dos céus e da terra, Ele dispõe e governa de todas as coisas. Mesmo os ímpios, Ele entorna a sua vontade. Quando a palavra de Deus chama Ciro de seu ministro, não é que Ciro tinha convertido, não. É que Ciro, como um grande governante ali, mesmo esse grande governante, ele estava nas mãos do Deus do universo e fazendo a sua vontade. Tanto é que ele determina que o povo volte para Jerusalém. A quarta e última coisa, como ato da providência de Deus, a providência de Deus governa os peregrinos positivamente e os inimigos ao seu favor. Nós temos aqui os anciões aqui anciãos da Judéia, que estão agora recebendo aqui essas mensagens todas, e eles se levantam agora e falam, não, é tempo da gente voltar para aquilo que nós viemos fazer. Lembra que eles pararam, Ageu fala que eles construíram casas apaineladas. O texto dá a entender que eles pegaram as madeiras que era para construir o templo e fizeram as casas para eles. Eles desviaram o curso, mas desviaram muito. Eles não apenas pararam de construir, mas viram que as madeiras iam chegando, o material de construção ia chegando. Eles falaram, que tal a gente fazer casa primeiro para a gente, depois a gente vê, talvez o que sobrar a gente faz o templo. Eles agora deixam tudo isso de lado e voltam exatamente para aquilo que eles tinham vindo fazer. E agora eles estão cumprindo aqui aquilo que Deus tinha determinado, mas tudo isso também a gente vai perceber no texto, que é como um ato da providência de Deus. Em toda a carta, aquilo que foi relatado, a minha pergunta e a nossa pergunta é, o que esses que escreveram, que mandaram a carta, qual o compromisso que eles tinham para escrever a carta exatamente do jeito que foi falado? Eles não tinham compromisso com o Deus dos céus. Mas quem governa é Deus. Quem determina que eles escrevam a carta fazendo justiça àquilo que estava acontecendo.
e perguntando, olha, veja aí se de fato há um decreto de Ciro falando para esse povo voltar aqui. Tudo isso está dentro do comando de Deus. Tudo isso está dentro da ação de Deus. Mas há algo que a gente vai perceber que a palavra de Deus começa a aplicar toda essa história e fazer dessa história a nossa própria história. A história da nossa própria vida, da vida da igreja. Lá em Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, verso 5, ele diz, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. É exemplo do texto que nos diz de grandes pedras que estavam sendo colocadas ali, naquele lugar para a construção do templo. Agora, o mesmo texto, aliás, a mesma ideia colocada por Pedro, falando a respeito da nossa vida, falando a respeito desse edifício que Deus está construindo, que é a sua própria igreja. E aí ele fala, nós somos essas pedras, na qual estamos encostados ou ancorados na única pedra, ou a pedra angular, que é Cristo Jesus. Pedro vai falar isso, ele é a pedra de esquina, ou seja, a pedra que sustenta todo o edifício, mas nós somos essas pedras vivas que estamos construindo essa história. Portanto, quando a gente lembra disso e começa a perceber as ligações da palavra de Deus, nós não podemos assustar como igreja do Senhor quando nós temos hostilidades ou quando a igreja começa a ser perseguida. Ou quando a igreja do Senhor é perseguida nos 4 cantos do mundo, nós não podemos ficar alarmados, porque da mesma forma, aquilo que o mundo quer fazer é parar a edificação desse edifício. E agora esse edifício somos nós, é a igreja do Senhor. Como pedras vivas, nós estamos edificando a casa do Senhor. E nesses atos soberanos de Deus, naquilo que se revela na sua providência, nós temos uma garantia sempre, é que os olhos de Deus estão sobre nós, assim como os olhos de Deus estavam sobre aqueles anciãos. Nunca Deus deixou de olhar para o seu povo, nunca Deus deixou de olhar para a sua igreja. Mesmo quando Deus permitiu que o seu povo se voltasse ou fosse levado cativo, mesmo que em alguns momentos Deus permitisse que o seu povo perdesse a guerra, a palavra de Deus nos mostra que Deus continua olhando e os olhos de Deus estão sobre nós. No capítulo 15 da nossa confissão, ele diz isso, que a providência de Deus se revela nesse ato de Deus sustentar, dirigir, dispor e governar o seu povo. Portanto, essa igreja visível, que também é católica universal sobre o Evangelho, não sendo restrita à nação, como antes sob a lei, consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos, é o reino do Senhor Jesus, a casa e família de Deus. É a casa e família de Deus. Nos 4 cantos da terra sendo construídos, e com os olhos de Deus por cima de nós, revelando esses atos da sua providência. Portanto, é Deus que cuida de nós, é Deus que nos mantém como povo do Senhor nessa nossa caminhada. Repetindo o texto lá de Pedro, da carta de Pedro, também vós mesmos como pedras que vivem sois edificados, casa espiritual para ser de sacerdócios santos. E o fim de todas as coisas, adoração a Deus. Adoração a Deus. Eu quero relembrar os irmãos de uma história. É a nossa história, que é a história da igreja aqui. História da primeira igreja presbiteriana de Goiânia. Se você olhar para essa história, ela está contada lá no livro, do Archibald Chiple, o livro falando a respeito do bandeirante e a Bíblia aqui, que nós temos aqui o acesso a esse livro. A Bíblia, os bandeirantes da Bíblia no Brasil Central. Há um capítulo que diz assim, a casa velha da missão em Pouso Alto era sem forro, sem janela, de vidro, enfim, sem segurança alguma. Pouco tempo antes da minha chegada, foi violentamente assaltada durante a hora do culto, estando o pastor ausente em viagem.
Um grupo de homens armados de facões, acompanhados pela banda de música da cidade, invadiram a casa com ameaças de morte. Alguns crentes conseguiram se trancar dentro de um pequeno quarto e não foram descobertos. Outros fugiram para o quintal e se esconderam no cafezal. Embora seus perseguidores os procurassem, enfiando seus facões no meio da folhagem, felizmente não encontraram ninguém. Apenas um homem de grande fé tinha ficado no salão de culto, o senhor Diógenes, que entrará na nossa história mais adiante. Este ajoelhado orava pelos seus inimigos. Embora um deles abrisse uma brecha em sua cabeça, não tivera coragem de matá-lo. Quebraram quase tudo, bancos, o pequeno órgão e até demoliram a frente da casa. Em outra ocasião, um amigo do Evangelho avisou o senhor Tavares que não fosse visitar a fazenda Felicidade como pretendia, pois um grupo de homens ia encontrá-lo na passagem do rio Meia Ponte, a fim de insultá-lo e maltratá-lo de toda maneira, sendo até possível que o lançassem no rio. Confiando em Deus, ele foi a si mesmo, nada encontrando no lugar determinado. Chegou à fazenda Felicidade, em paz, e dirigiu-se à casa do líder do referido grupo. Qual não foi a surpresa quando encontrou o mesmo deitado sobre uma mesa, cercado de velas acesas. Uma violenta febre o matara no dia anterior. Bastante chocados, seus companheiros estavam todos congregados ali. O senhor Tavares abriu seu Novo Testamento e pregou o Evangelho para eles. Prestaram muita atenção e ofereceram café depois e o convidaram para fazer outra visita. Essa é a história dessa igreja, do presbiterianismo aqui em Goiás. Se a gente olha para essas histórias tão distantes, nesse tempo de perseguição aqui ao povo de Deus, essa história continua sendo a nossa história. Continua sendo a nossa história. A hostilidade sempre virá, mas nesses atos todos dá para perceber claramente os atos da providência de Deus. É Ele que sustenta, é Ele que dirige, e é por causa dele que nós estamos aqui. Portanto, diante disso, diante de tudo que nós vimos aqui, sabendo que nós somos a igreja do Senhor e que agora essas pedras vivas que contam essa história, que estão nesse edifício ligados a Cristo Jesus, nós precisamos compreender a nossa própria vida individualmente, como nós nos portamos diante de tudo isso. Como nós nos portamos. Nós nos alegramos por fazermos parte dessa história, estamos firmes realmente, entendendo que as perseguições podem vir, mas nós continuaremos contando essa história do reino de Deus. Nós estamos firmes, entendendo que fazemos parte de uma herança maior, de uma igreja do Senhor que tem vindo esse reino de Deus, que tem vindo sendo relatado na palavra de Deus até os nossos dias, mas sabendo que somos alvos da providência de Deus e seremos preservados até o dia de Cristo Jesus. Nós precisamos lembrar disso. Em alguns momentos que a gente pensa que a nossa vida está solta ou que nós não temos para onde correr, nós precisamos lembrar da providência de Deus. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos dirige e é Ele que vai nos manter fiéis até o dia de Cristo Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos abençoe. Vamos orar?